A fortuna da família mais do que dobrou de 2022 para 2023. Foi de 7,4 bilhões de dólares para 16,7 bilhões. Dinheiro, poder e influência. Conheça a história da família que ganha fortunas enquanto o país afunda economicamente. O que está por trás desse sucesso, mesmo diante das piores crises da história brasileira? E o mais importante, quem são os membros dessa família? Uma família que atravessou séculos. Ela reina no Brasil, mas suas origens remetem à comunidade libanesa e judaica, muito longe daqui, ainda no século XVIII. Hoje, ela está muito associada ao setor bancário, especialmente a um dos bancos mais fortes do Brasil. O primeiro a chegar no país foi o banqueiro Jacob. Ele foi o responsável pela imigração e estabelecimento da família aqui. Em seu primeiro casamento com Esther Teira, Jacob teve 9 filhos. Isso garantiu que muitas décadas depois, o Brasil continuasse na mão dessa família singular. Antes de seu herdeiro mais proeminente e famoso, Joseph, vir para o país, a família enriqueceu na Síria, trocando dinheiro vindo da África, Ásia e Europa. Joseph era filho de Jacob e o homem que se tornaria um dos mais ricos do Brasil, após herdar a grande riqueza que seu pai fundou, o Banco Safra. Assim, inserida no setor bancário brasileiro, a família Safra domina nosso país. E ela faz isso às custas do sistema bancário brasileiro, que guarda segredos obscuros que vou revelar agora para você. A história da família Safra aqui nas terras tupiniquins começa na década de 50, quando Jacob Safra veio para o Brasil, fugindo da perseguição aos judeus que foi desencadeada após os conflitos envolvendo a questão da Palestina. Jacob morreu em 1963 e coube a seu filho dar continuidade ao legado bancário do clã, tendo aprendido e trabalhado desde cedo nos negócios da família. E ele fez um trabalho de se orgulhar. Joseph chegou não só a ser o banqueiro mais rico do Brasil, como também foi o mais rico do mundo. O sucesso do herdeiro e, consequentemente, do sobrenome Safra, atualmente tem raízes em seu extremo conservadorismo financeiro. Segundo os ensinamentos do pai, Joseph tinha uma política anti-riscos e mantinha a liquidez necessária para que o banco fosse reconhecido exatamente por isso. Lenta e constantemente, o Safra acumulou riqueza sempre pensando no longuíssimo prazo. Sob a liderança de Joseph, o Banco Safra cresceu de forma avassaladora, diversificando suas operações para incluir também bancos de investimentos, gestão de ativos e serviços de private banking, que é um tipo de serviço financeiro oferecido para clientes de alta renda. A abordagem cautelosa de Joseph ajudou o Banco Safra a atravessar várias crises financeiras com relativa estabilidade. Porém, em 2020, Joseph morreu aos 82 anos e assim começou uma briga pela herança. Mas mesmo com conflitos e disputas internas, os Safras continuam ganhando dinheiro como mais ninguém no Brasil é capaz de ganhar. Processos de herança e inventário tendem a ser confusos, complexos e estressantes. O valor da união de uma família é dissolvido na medida que parentes brigam com unhas e dentes por bens materiais. Um irmão processando o outro, filho processando mãe e por aí vai. Esse é o caso da família Safra. Para entendermos as disputas, vou explicar quem são os herdeiros. Joseph deixou uma viúva, Vicky Safra, e mais 4 filhos do casal, Alberto, Jacob, Davi e Esther. O escândalo começa quando, após a morte do pai, Alberto Safra simplesmente processou a própria mãe e outros 2 irmãos numa disputa pela fortuna deixada por Joseph. A ação foi aberta na Suprema Corte de Nova York, onde Alberto acusa os familiares de diminuírem sua participação na holding do Safra National Bank. Alberto ainda diz na ação que sua mãe e os irmãos Jacob e Davi se envolveram em atos de improbidade corporativa para prejudicar os interesses dele na empresa. Ele vai além ao acusar seus próprios irmãos, com quem ele cresceu junto, de inúmeras ações ilegais. Por fim, termina afirmando que sua única alternativa era abrir essa ação judicial. Dessa forma, no embate pelo Império Safra, existe Vicky Safra e seus filhos Alberto, Jacob e Davi. Vicky é hoje a mulher mais rica do Brasil. E não só isso, ela detém a maior fortuna do país, seja entre homens ou mulheres. Assim, ela se tornou a primeira mulher a liderar a lista geral de fortunas da Forbes no Brasil. Apesar de ser a mais rica do país, ela nasceu na Grécia e só depois se naturalizou brasileira. Algo muito similar ao que aconteceu com seu marido Joseph, que nasceu no Líbano e se naturalizou brasileiro apenas aos 24 anos. O patrimônio de Vicky é avaliado em 87,5 bilhões de reais, de acordo com a Forbes. Dos seus filhos, Jacob é o responsável
responsável pelos negócios internacionais da família, não só no setor bancário, mas no imobiliário também, especialmente nos Estados Unidos. Já Davi faz parte do conselho de administração do banco e cuida dos negócios da empresa no Brasil. Juntos, os 4 filhos têm uma fortuna avaliada em impressionantes 38 bilhões de reais e mesmo assim querem ainda mais dinheiro. Vicky, Jacob e Davi dizem que Alberto atentou contra o pai em vida e agora está atentando em memória por ter movido uma ação judicial contra os demais herdeiros. Na nota, os 3 dizem que, poucos meses após receber a antecipação de sua herança, Alberto deixou o Banco Safra, sem atender aos apelos feitos pessoalmente pelo seu pai, e iniciou um negócio concorrente, tendo inclusive assediado e contratado vários executivos do grupo. A família foi além e declarou que Joseph deserdou Alberto. Com brigas ou não, a família Safra detém hoje o título de mais rica do Brasil, com dinheiro a perder de vista. Vicky Safra está à frente de nomes como Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e Jorge Paulo Lemann, sócio fundador da 3G Capital, na lista de mais ricos da Forbes. Isso graças à forte riqueza construída no setor bancário pelos Safras, seja no Oriente Médio ou no Brasil. Os bancos brasileiros enriquecem de forma avassaladora, mesmo enquanto o país afunda. Mas por que nosso setor bancário ganha tanto dinheiro assim? Eu posso te dar um pequeno spoiler: por conta dos juros. Sim, os mesmos juros que são tão altos e abusivos no Brasil. A taxa básica de juros, a Selic, está no momento em que faço esse vídeo em 12,25% ao ano. Um valor altíssimo. Isso afeta a sua vida diretamente. Mas você sabe a fundo como? O primeiro ponto a se entender é que não muito tempo atrás, ainda em 2021, a Selic estava em seu menor nível histórico, na casa dos 2%. Isso se devia a uma necessidade de aquecimento da economia, com juros baixos tornando o crédito acessível, após o colapso econômico de 2020. Mas após aquilo, o Banco Central precisou subir absurdamente a taxa de juros, justamente para conter a inflação. Assim, chegamos na maior taxa de juros reais do planeta. Os juros reais são os chamados juros puros, que sobram após o desconto do efeito da inflação. Há países com taxas básicas de juros muito maiores do que o Brasil, mas nenhum deles pratica juros reais maiores do que a nossa economia, como é o caso da Argentina, cujo índice é de 97%, mas como a inflação deles está em mais de 100%, na prática, o juro efetivamente pago pelos argentinos é muito inferior ao do Brasil. Dessa forma, os brasileiros que pegam empréstimos junto a instituições financeiras, como o Banco Safra, precisam pagar muito mais caro. Hoje, o juro real brasileiro se encontra em 7%. Eu diria que essa é uma notícia parcialmente boa, pois apesar da queda, ainda carregamos o ingrato título de maior juro real do mundo. O alto endividamento público brasileiro também impacta nos juros do país. Como o nosso governo está endividado até os ossos, o mercado interpreta isso como um risco potencial, que no futuro pode prejudicar a saúde fiscal e econômica do país. Isso fez com que o Brasil perdesse em 2015 o chamado grau de investimento, sinalizando que aqui não é um lugar onde estrangeiros devem investir com tranquilidade. A ausência desse grau de investimento é mais um fator que pesa no acesso ao crédito e que, de certa forma, faz os bancos enriquecerem. Temos também outro fator que tira o dinheiro do seu bolso e coloca no dos banqueiros: o spread bancário. Em linhas gerais, o spread bancário é a diferença entre os juros que os bancos pagam e o que eles cobram de seus clientes. Eles tomam dinheiro emprestado pagando juros próximos da Selic, em torno de 13%. No entanto, pessoas como eu e você temos que pagar aos bancos taxas acima de 40% ao fazermos empréstimos. Economistas explicam que alguns fatores que causam isso são a concentração de poder do mercado bancário e a alta inadimplência da população, em outras palavras, o famoso calote. Como se não faltassem formas o suficiente para os bancos enriquecerem, existe ainda o pesadelo dos brasileiros: os elevados juros do rotativo do cartão de crédito, a linha mais cara que existe no Brasil, com uma taxa de 445% ao ano. O crédito rotativo é oferecido ao consumidor quando ele não paga o valor total da fatura do cartão de crédito. O montante que não foi pago passa para a fatura do mês seguinte, acrescido de juros. Isso ocorre, por exemplo, quando é feito o pagamento do valor mínimo da fatura. Para evitar o superendividamento, o Banco Central não permite que o cliente fique mais de 30 dias no crédito rotativo. E por que os juros do rotativo são tão altos? Novamente, a alta taxa de inadimplência entra como um fator determinante. Quase metade de quem entra no rotativo acaba não conseguindo pagar a conta. Se muita gente não paga, o banco tem que cobrar juros altos daqueles que pagam para compensar a operação na linha. Além disso, a cobrança é feita com base em juros compostos, ou em bom português, juros sobre juros. O rotativo é um assunto delicado no Brasil, com aqueles defendendo sua extinção. Entre esses defensores está o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele afirma que a autoridade monetária máxima do país está buscando soluções para isso, mas de acordo com o jornal Valor Econômico, elas não são fáceis de serem encontradas nem de serem consensos. Enquanto isso, os bancos lucram, e muito.
O setor bancário brasileiro é de fato muito forte e sólido, estando na vanguarda dos avanços tecnológicos do setor na América Latina. O Pix e o Open Finance são exemplos disso, mas é claro que não podemos negar como essas instituições lucram mais quando a situação econômica do país vai na contramão. São as taxas abusivas de juros que engordam as fortunas dos banqueiros. No total, os 4 grandes bancos brasileiros lucraram 25 bilhões apenas de julho a setembro desse ano. O Banco Safra não entra nesse seleto grupo, porém seus resultados não ficam para trás, com mais de 2 bilhões de reais de lucro no ano passado. O setor bancário brasileiro enriquece às suas custas. Acho que com isso, você entendeu por que a família Safra é a mais rica do Brasil. Não importa o momento do país ou quanto a vida está difícil para o trabalhador brasileiro, eles continuam faturando. Milionários fugindo do país, porque os ricaços não querem investir no Brasil. É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, forte abraço e bons negócios.